Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos, por todo esse Brasil e também fora dele. Sei que há muita gente que está participando desse momento especial. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de me juntar aos irmãos para celebrarmos 165 anos de história, 165 anos de grandes feitos que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. A Ele toda a honra e toda a glória. Agradecemos ao pastor, presidente, pastor Márcio Leal, pelo convite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa data histórica, também nesse propósito de compartilharmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. Esse é o texto que nós vamos compartilhar, todos aqueles que estão sintonizados para ouvir a palavra do Senhor nesse instante. Então, com toda atenção, leremos a partir do verso 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Que Deus aplique sua palavra. A priori leremos só até aí, e que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Meus irmãos, nós estamos diante aqui de uma narrativa que trata de um momento importante na história do povo de Deus no Velho Testamento, a história de Israel. Por volta de 910 a.C. a 869, Asa era o rei em Israel. E era um período profundamente desafiador. Um contexto que exigia reformas, mudanças, transformações e, sobretudo, uma busca intensa, fervorosa e sincera do verdadeiro Deus. E o cronista, o autor desse livro, ele traz aqui uma mensagem, a mensagem do profeta Azarias, que foi diretamente dirigida ao rei Asa. E em seguida, ele expõe essa palavra, a palavra do profeta, faz um apelo ao coração do rei e do coração do povo, e o resultado que surge depois disso é um resultado de muitos frutos, de muitas bênçãos e de muitos benefícios. Eu gostaria então de olhar para essa passagem e falar nessa noite sobre o tema esperança em tempos de crise. Esperança em tempos de crise. E eu gostaria de tratar de 3 questões
A primeira delas é sobre a natureza da crise que está descrita nessa passagem. Segundo, é sobre a resposta que Deus tem para os tempos de crise. E em terceiro, sobre os benefícios que decorrem dessa resposta que Deus dá, que não é outra coisa senão uma resposta de reavivamento, uma providência de avivamento e de grandes benefícios que o acompanham. Portanto, em primeiro lugar, vamos examinar a natureza da crise que aqui está descrita. Em primeiro lugar, essa crise é uma crise de ordem espiritual. O versículo de número 3 e a parte A diz: Israel esteve sem o verdadeiro Deus. A crise que aqui é descrita, a crise que aqui é apresentada, antes de ser uma crise de qualquer natureza, é de natureza espiritual, porque o texto é claro: Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato. Se Israel estava sem o verdadeiro Deus, a quem Israel continuava servindo? A quem Israel continuava oferecendo sacrifícios? A quem Israel continuava invocando? Muitas vezes, a religião se distancia do verdadeiro Deus. Igrejas se distanciam do verdadeiro Deus. Pessoas se distanciam do verdadeiro Deus. Ministérios, líderes se distanciam do verdadeiro Deus. E o mais impressionante é que muitas vezes as coisas continuam do mesmo jeito, aparentemente do mesmo jeito. Os mesmos programas, as mesmas atividades, as mesmas músicas, os mesmos encontros, os mesmos projetos, tudo continua normal, só que tudo continua sem vida. Porque se Deus não estiver presente, nós estamos adorando a um ídolo e estamos servindo a um ídolo. Portanto, essa é uma crise de grandes proporções e da maior gravidade. É quando as pessoas se distanciam do verdadeiro Deus e continuam na prática da religiosidade. Mas uma religião sem Deus é uma religião idólatra, é uma religião estéril, é uma religião sem vida e uma religião sem poder para salvar e transformar vidas. E esse é o quadro. Mas há uma segunda característica dessa crise. Em segundo lugar, o texto diz que essa crise era de natureza vocacional. Porque ainda no versículo 3 é dito que Israel não apenas esteve sem o verdadeiro Deus, mas sem sacerdote que o ensinasse. Crise de vocação. Não havia sacerdote, não haviam líderes, não haviam pessoas chamadas, capacitadas, instruídas, conduzidas pelo Espírito Santo para cumprir o mais extraordinário de todos os ministérios. O ministério do ensino, da doutrinação, do discipulado, da instrução bíblica. E a partir daí o povo foi se perdendo completamente. Porque se não havia verdade, se não havia ensino, se não havia proclamação, esse povo estava à mercê de todo tipo de paganismo, todo tipo de influência mundana, todo tipo de ideias construídas pela mente humana. Mas nós olhamos para os dias de hoje e não é muito diferente. Nós estamos passando possivelmente por uma crise de vocação sem precedente. E eu digo isso não apenas do ponto de vista da igreja, mas em todos os setores da sociedade. Falta representatividade, falta líder que conduza a humanidade, que conduza a igreja, líderes que se sobressaiam para ensinar a verdade de Deus, líderes que sobressaiam para fazer a obra missionária, para conduzir os departamentos da igreja, para serem
referenciais para a vida da igreja. Israel está passando por esse momento. Mas há uma terceira marca dessa crise. Essa crise era uma crise moral. Porque o versículo 3 diz ainda que o povo estava sem lei, ficou sem lei por muito tempo. Relativismo. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que estava certo, o que achava certo, porque não tinha norte, não tinha diretrizes, não tinha norma. E, portanto, não havia Deus nessa nação, não havia vocacionados que ensinassem, não havia uma ética, uma moral que colocasse freios, e o pecado, a libertinagem, a imoralidade reinava sobre a nação do povo de Deus. Mas há uma quarta característica dessa crise. Essa crise é uma crise também de natureza social, porque os versículos 5 e 6 descrevem isso. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes da terra. E o versículo 6 diz que nação se levantava contra nação, cidade contra cidade, porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. Queridos, o mais impressionante que nós observamos aqui é que essa crise se estende e ela é uma crise também social. Há uma desestabilidade, há uma desorganização no tecido social. Guerra, desentendimento, crise, lutas, conflitos. E o texto diz que tudo isso acontecia como expressão do juízo de Deus. Não era uma ação do diabo, era uma ação do próprio Deus, julgando aquela geração, julgando aquelas nações, julgando aqueles que invocavam o nome de falsos deuses e que permaneciam no estado completo de alienação, porque não havia ensino e porque não havia liderança. Os comentadores, ao olhar para esse texto, eles entendem que o cronista está se referindo aos dias dos juízes, aquele período terrível. E é fato que quando a gente olha aqui, parece que de fato essa passagem retrata aqueles dias difíceis. Mas outros também entendem que ele está falando da situação geral, não apenas de Judá, mas também do Reino do Norte. O quadro em que se encontrava o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E outros entendem que aqui está se projetando o que aconteceria no futuro, quando a nação de Israel, cuja capital era Jerusalém, entraria num terrível estado de apostasia até que fosse levado para a Babilônia. E visto que o cronista escreve esse livro, tendo como objetivo encorajar, despertar, promover reflexão na nação de Israel depois do retorno do cativeiro, porque esse livro está sendo escrito depois do cativeiro. Então, é fato que o objetivo dele aqui é dizer: cuidado, para que vocês, uma vez que saíram do exílio, não entrem nos mesmos pecados, nas mesmas ruínas, e não sejam alvos outra vez do juízo de Deus. Portanto, eu queria chamar a atenção, porque nós, às vezes, olhamos para os contextos de crise, e, sobretudo, só conseguimos enxergar quando essas crises têm um caráter econômico, chega no bolso das pessoas, no desemprego, inflação, quando tem um caráter político, quando os governos não conseguem dar resposta aos nossos dramas. Nós então dizemos: há um quadro de crise, mas essa crise, antes de ser social, antes de ser política, econômica, cultural, ela é uma crise moral, que decorre de uma crise vocacional, que é sobretudo uma crise de ordem espiritual. Isso significa dizer que o caminho é um retorno a Deus,
é o despertamento de uma liderança que proclame as verdades de Deus, é o resgate de uma moral bíblica e não de um moralismo, fruto de um cristianismo cultural, mas de uma moral e de uma ética que de fato seja marcada pela pureza e a santidade do Evangelho. Dito isso, eu gostaria de ir para a segunda questão. Qual a resposta que nós podemos dar a contextos como esse? E aqui, queridos, é que começa a surgir a esperança em meio à crise. Porque a resposta é uma resposta da providência. Deus é um Deus que tem resposta para os tempos de crise. Em sua providência, Deus sabe como intervir. Deus sabe como responder aos dramas da sua igreja, independente de dispensação, de época ou de circunstância. Eu posso destacar aqui, então, 4 sinais da providência divina que revelam o quanto a intervenção de Deus é suficientemente eficaz, é suficientemente poderosa para mudar a história da igreja, e eu digo isso aplicando de imediato, para mudar a história do congregacionalismo brasileiro, e a gente se tornar cada vez mais uma igreja relevante, que Deus ainda vai usar de uma maneira extraordinária, muito mais do que Ele já usou em qualquer outro período, e essa tem que ser a nossa esperança. Então, ouça isso. Quais são os sinais da providência de Deus em resposta a esse tempo de crise, apresentado aqui nesse texto, cuja gravidade se caracteriza pelo aspecto espiritual, vocacional, moral e social? Primeiro, é antes de tudo uma operação do Espírito Santo. É antes de tudo um derramar do Espírito Santo. Porque aquilo que eu e você não podemos dar respostas, basta que o Espírito Santo intervenha e tudo muda. Veja o versículo de número 1. Então, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Chama a sua atenção, porque o que vai acontecer aqui em termos de reformas, de reavivamento, de transformação, é antes de tudo o resultado do fato que está sendo descrito bem no início desse capítulo. O Espírito de Deus veio sobre Azarias. Ouça isso, não é preciso que nós tenhamos multidões cheias do Espírito Santo para que mudanças aconteçam. Uma só pessoa, um só ministério, uma só igreja, Deus, depois que enche, faz transbordar e coisas grandes e gloriosas acontecem. Cabe então aí uma frase do congregacional inglês, Dr. Martin Lloyd-Jones, quando ele disse que o que nós não conseguimos fazer em 50 anos, o Espírito Santo faz em 5 minutos. E é o que nós observamos aqui. Então, em primeiro lugar, o que é que nós precisamos em termos de intervenção de Deus e da providência de Deus, para que tenhamos dias melhores, para que possamos transcender aos tempos de crise? É que o Espírito de Deus venha sobre nós. Eu não estou dizendo que não temos o Espírito, e eu não estou dizendo que o Espírito Santo não está operando, mas é fato que a gente precisa de uma porção especial, extraordinária, desse derramar sobre nós, e é isso que está acontecendo aqui. O Espírito de Deus veio e coisas começaram a acontecer. Segundo sinal da providência de Deus que eu queria destacar, a centralidade da palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus. Olha o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz que por meio de Azarias, o Espírito Santo veio. Veio o quê? Ao encontro de Asa. E lhe disse: ouvi-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim.
o Senhor está convosco, enquanto estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Entre tudo que o Espírito de Deus falou a Asa, através de Azarias, o cronista escolheu isso aqui como síntese. E há 3 coisas que aqui aparecem. Primeiro, um chamado ao despertamento. Ouvi-me. Se Deus é um Deus que fala, Ele é um Deus que fala à igreja. E todas as vezes que Deus fala, Deus quer ser ouvido. Esse é o lema das 7 cartas ao Apocalipse. No Apocalipse ali, as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a fala de Deus, a palavra de Deus, quando é colocada aqui no centro, é dito o seguinte: ouvi-me. Quando Deus fala, Deus quer ser ouvido. Segunda verdade que aparece aqui nesse versículo de número 2, é uma palavra de advertência. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. O Senhor está dizendo: não abandonem o Senhor Todo-Poderoso. Não troque o Deus vivo pelos ídolos. Uma terceira verdade ainda nesse versículo 2, é que nós encontramos aqui uma palavra da graça. O sinal da graça de Deus dizendo que Ele se deixará achar. Deus está dizendo: se vocês me buscarem, eu me deixarei achar. É muito interessante a gente observar que por detrás de toda a busca de Deus, há antes de tudo um Deus que já nos achou. Todas as vezes que nos levantamos para buscar a Deus, é porque antes de tudo Deus já nos encontrou. Mas o que eu quero deixar claro é que a iniciativa dessa busca é antes de tudo de Deus. Foi Deus que foi ao encontro de Adão. E essa é a palavra de Deus aqui em Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lutero dizia que Deus é um Deus oculto. A menos que Ele se revele, Ele permanece oculto. Mas o que é que Ele está dizendo aqui? Se vocês me buscarem, eu não serei um Deus oculto para Israel, eu me deixarei achar. Isso é graça. E o que é que Deus está dizendo para o congregacionalismo nesse dia? Que Ele quer se deixar achar por nós, e que nós podemos encontrá-lo com toda glória, com toda majestade, porque se tem uma vocação clara no Deus Todo-Poderoso, é que Deus é luz, e assim como a luz resplandece, Deus é um Deus que resplandece, Deus é um Deus que está sempre indo ao encontro do seu povo. Então, se Deus está dizendo para nós o buscá-lo, e o buscá-lo de todo o coração, é porque Ele quer se deixar achar nesses dias de crise. Mas há um terceiro sinal aqui da providência divina que responde aos dramas da sua igreja. É a redescoberta do verdadeiro Deus. Olha o verso 4. Mas em sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. O versículo anterior diz que eles passaram muito tempo sem o verdadeiro Deus. E agora, na angústia, eles voltaram para o Senhor, buscaram o Senhor e o encontraram. Que coisa maravilhosa. Olha Deus se deixando achar. Na angústia, muitas vezes é na crise, é na adversidade, é quando a nossa fraqueza se manifesta, é quando fica claro que nós não podemos, que o poder de Deus se aperfeiçoa, é quando nós nos despojamos da nossa autossuficiência, nos damos conta das nossas inabilidades, das nossas impossibilidades, que nós buscamos ao Senhor. Mas em sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel, eles o buscaram e o encontraram.
que fique claro que Deus é um Deus que quer se deixar achar. Mas há um quarto sinal aqui da providência de Deus. Depois do Deus verdadeiro ser redescoberto, esse Deus encoraja o seu povo. Olha o verso 7. Mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Um quarto sinal, então, da resposta que Deus dá aos tempos de crise, é que Ele encoraja a sua igreja, é que Ele levanta o seu povo, é que Ele encoraja a liderança. A Asa está sendo encorajado, o Espírito de Deus veio, e esse homem agora está sendo encorajado a buscar o avivamento, encorajado a realizar as reformas que Israel precisa. Então atente para isso. Você que está aí achando que o seu ministério acabou em meio a essa pandemia, que você acha que a igreja de alguma maneira arrefeceu, eu quero dizer uma coisa: Deus tem uma palavra de encorajamento para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Esforçai-vos, não se intimide, não se renda diante das circunstâncias, não enfraqueçam as vossas mãos, porque a obra que você está realizando, que eu estou realizando, é uma obra de implicações eternas. E se o Deus Todo-Poderoso se deixou achar, se o Espírito está se movendo, se a palavra foi trazida para o centro, se vocacionados como Azarias estão sendo levantadas, então há perspectivas de que algo novo vai acontecer. E é aqui onde vem minha terceira e última parte. Terceira e última parte dessa mensagem. Dito isso, quais são os benefícios de um reavivamento? Porque o fato é que é isso que acontece aqui, um reavivamento. Do versículo de número 1 ao versículo 7, a palavra de Deus vem. A palavra de Deus é exposta. Um apelo é feito no versículo 7. Esforçai-vos, não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. De que maneira aqueles que ouviram essa palavra vão aplicar essa palavra para a vida? E na medida que essa palavra vai sendo aplicada, que resultados, que frutos, que benefícios vão brotar em prol do povo de Deus? Em primeiro lugar, o primeiro benefício que eu vejo aqui é reforma no culto. Considerando que o contexto era de idolatria, considerando que o culto a Deus estava sendo mais influenciado pelo paganismo do que pelos padrões registrados e regulados nas leis de Deus, era preciso que houvesse reforma. E isso é um fato. Igreja reformada sempre se reformando. Aqui então há uma necessidade de reforma. Acompanhe comigo, você que está aí na sua casa. Permaneça com sua Bíblia aberta e examine junto comigo o que está aqui no versículo 8. Porque o versículo 8 é de uma riqueza extraordinária. Olha o verso 8. Quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta. Ouça isso. Asa ouviu. O profeta disse: ouvi. E o cronista está dizendo que Asa ouviu. E a prova de que ele ouviu é que aquilo que ele ouviu se transformou em reforma. Quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, animou-se, encorajou-se, revigorou-se, jogou fora os ídolos odiosos de toda a terra, de Judá, de Benjamim, como também das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. E o que foi que ele fez? Restaurou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Agora veja o verso 11. No mesmo dia, ofereceram 700 bois e 7.000 ovelhas no despojo que trouxeram em sacrifício ao Senhor. O que eu vejo aqui nessa passagem é que se nós queremos reforma, a gente tem que trazer as Escrituras para o centro. A palavra de Deus foi proferida, foi ouvida e a reforma começou.
E eu quero que você observe que uma reforma, ela tem dois aspectos. Tem o aspecto da desconstrução e tem o aspecto construtivo. Desconstrução. Tem que derribar os altares dos ídolos. Tem que jogar fora e tem que destruir os ídolos. Mas por outro lado, tem que restaurar o altar. E o texto diz que o resultado é que as pessoas se tornaram adoradores generosos. De repente, as pessoas estão trazendo aqui 700 bois, 7.000 ovelhas. E houve um verdadeiro avivamento no culto, se você considerar que o culto no Velho Testamento era marcado por essas manifestações sacrificiais, pela ideia de um altar, pelo abandono dos ídolos. Esse era o culto que Deus queria, todos adorando o Deus vivo. Então o que nós temos aqui? Uma manifestação da graça, trazendo contentamento, trazendo alegria, trazendo cânticos, conforme ainda veremos em outros versículos, trazendo generosidade aos corações. Portanto, a primeira manifestação aqui é de reforma, e reforma no culto. Isso significa dizer que todo avivamento, ele é necessariamente teocêntrico. Ele se volta para a glória de Deus. Ele se volta para a adoração. Ele se volta para o engrandecimento do Senhor. Segunda característica desse avivamento, segundo benefício, renovação da aliança e da unidade. Renovação da aliança do povo de Deus com Deus e entre o povo. A nação foi reunificada. Veja o versículo 9. Ele reuniu todos de Judá e de Benjamim, e os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam entre eles, pois muitos israelitas tinham vindo encontrá-los quando viram que o Senhor, seu Deus, estava com ele. E o verso 12, eles fizeram uma aliança de buscar o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Meus queridos, o que o versículo 9 está dizendo é que a nação foi reunificada. Porque desde a divisão entre Jeroboão e Roboão, ficaram 2 tribos para um lado e 10 para o outro. Mas agora, nesse avivamento, Deus tem representante de todas as tribos. Tem gente de Judá e de Benjamim, tem gente de Efraim, de Manassés, tem gente de Simeão, representantes de todos. Deus tem seu remanescente em todos os lugares e todos estão sendo alcançados. Há uma união em torno de um projeto, há uma unidade, há uma reunificação da nação, porque todos estão unidos num propósito: restaurar ou renovar a aliança que fez com Deus. E qual é a questão? O versículo 12 diz que isso está sendo feito de todo o coração. Esse é o desafio maior. Então, quando os ídolos foram tirados, quando o altar foi renovado, isso é o quê? Reforma. Mas quando as pessoas se juntam unidas para celebrar a Deus de todo o coração, isso é avivamento. E eu quero dizer o seguinte: não existe reforma sem a centralidade da palavra. Mas também não existe avivamento sem a centralidade do Espírito. Se nós trouxermos a palavra para o centro, e se nós dermos lugar ao Espírito, teremos reforma com avivamento, avivamento com reforma, e é o que está acontecendo aqui. Mas eu quero caminhar dizendo, em terceiro lugar, que o terceiro benefício de um avivamento é zelo pela glória de Deus. Zelo pela glória de Deus. Convido você para ver o verso 14 comigo, que diz assim: eles prestaram juramento ao Senhor bem alto, com júbilo, ao som de trombetas e cornetas. Todo Judá se alegrou com esse juramento, porque de todo o coração juraram e de toda a vontade buscaram o Senhor e o encontraram. Verso 15, o encontraram. Agora o verso 16. O rei Asa depois Maacar, sua avó, para que não fosse mais rainha, porque ela havia feito um ídolo odioso para servir de poste ídolo, ao qual Asa destruiu, despedaçando, queimou,
junto ao ribeiro de Cedron. Perceba que o rei não poupou nem mesmo a rainha, que às vezes é chamada de mãe e aqui é chamada de avó, mas o fato é que o zelo pela glória de Deus faz com que você não negocie nenhum valor da fé. E é isso que está acontecendo. Uma reforma radical, um compromisso profundo, todo mundo fazendo juramento, todo mundo se alegrando, todo mundo se prostrando, e Deus sendo adorado. A glória de Deus é um alvo do avivamento. A glória de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para um fato. O verso 17 diz que os altares das colinas não foram tirados de Israel, porém o coração de Asa foi íntegro todos os seus dias. O texto está dizendo que nem todas as reformas foram realizadas. Isso significa que ninguém faz a obra de Deus sozinho. A obra de Deus é uma obra sempre inacabada. O seu ministério é inacabado. O ministério que Deus tem, a obra que Deus tem, a missão que Deus tem com o congregacionalismo nesse país é uma missão inacabada. Ela continua com a geração de jovens que precisam se levantar, de novos vocacionados, porque Callen não fez tudo. Os presidentes que passaram à frente dessa denominação não conseguiram fazer tudo. O presidente atual não fará tudo. Nós entendemos isso. O texto diz que, por mais que Asa tenha se esforçado, ele não fez tudo. Mas Deus vai completar a sua obra, de etapa em etapa, de geração em geração. E convém que você diga hoje à noite: eis-me aqui. Mas eu concluo dizendo o seguinte: o quarto benefício de um avivamento é transformação das estruturas sociais. O verso 15: então o Senhor lhes deu descanso ao redor. Deus trouxe descanso sobre Israel. E o verso 19: e não houve mais guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Ou seja, a devoção, a obediência, as reformas, o avivamento trouxe um bem para a nação. Na medida em que Deus abençoa a igreja, Deus abençoa a nação. E aqui eu quero manifestar uma preocupação. Eu vejo muitos setores da igreja achando que as mudanças vêm da política. E nem aqui, que era um estado teocrático, que o rei era uma espécie de pastor, você vai encontrar essa expectativa de que a resposta para a crise venha da política. Porque não houve aqui nenhuma estratégia militar, não houve aqui nenhuma estratégia política propriamente dita, nenhuma estratégia econômica propriamente dita. Mas qual foi a estratégia? Volte-se para o Senhor, busque ao Senhor, arrependa-se, faça reforma na igreja. Outro problema, tem gente que acha que vai reformar a sociedade e a igreja vai ser melhor. Nós vamos reformar a igreja, Deus vai reavivar a sua igreja, e aí a gente pode sonhar com uma sociedade melhor. Foi o que aconteceu aqui. Como é que a crise social de nação contra nação, de cidade contra cidade cessou? Foi quando o avivamento aconteceu. Então, se quisermos as mudanças das estruturas sociais desse país, das estruturas políticas, jurídicas, sejam elas quais forem, justiça social ou qualquer outro bem, nós precisamos, antes de tudo, rogar a Deus por líderes vocacionados. Precisamos rogar a Deus por igrejas, famílias consagradas e dedicadas ao Senhor, que sob o poder do Espírito Santo e mediante a proclamação do Evangelho, vai fazer as mudanças e vai colher frutos como esse que nós vimos aqui nessa época. Eu concluo então dizendo o seguinte: se a obra é de Deus, ela depende de Deus. Foi quando o Espírito de Deus veio que as coisas aconteceram. Nenhum de nós pode fazer a obra de Deus sem depender de Deus. Porque se Deus não fizer, nós não fazemos. Então a primeira aplicação é: precisamos depender de Deus. Segundo, a obra de Deus é segundo o propósito de Deus. Porque no versículo 6, é o próprio Deus quem está
digamos, fazendo mal à nação. É Deus que está provocando todos os conflitos. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito de trazer o povo à angústia, para que o povo se arrependa e dependa dele, e ele de fato intervenha e traga providencialmente as bênçãos que só ele pode operar. Terceira aplicação: se a obra de Deus, a recompensa é o próprio Deus. Não existe recompensa maior do que nós sabermos que estamos fazendo a obra de Deus e que nós temos Deus conosco. Então, por mais que tenhamos inúmeros benefícios, inúmeras bênçãos, que entendamos, Deus é a nossa recompensa maior. E finalmente, se queremos fazer a obra de Deus, façamos para a glória de Deus. Façamos com zelo, com consagração e dedicação. E certamente, dias melhores virão, e em vez de crise, nós teremos reforma, avivamento, porque Deus assim o fará. Que Deus nos abençoe, que essa data seja celebrada em nossos corações, em gratidão, em louvor e exaltação ao único Deus vivo e verdadeiro.